Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala Doutor. É isso, segunda-feira chuvosa. Fala, doutor. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia a todos os rádio ouvintes. Bom dia aí, pessoal da Rádio Cruz Alta. Bom dia aí, o pessoal do Ponto Crítico. E bom dia o pessoal aí do Fala Doutor. Muito boa segunda-feira, muito boa chuva, né? Nesse outono aí, né? Que Deus nos dá, né? Muito boa semana para todos vocês, muita boa semana de paz, de luz, de trabalho, de dedicação e, obviamente, né, de cuidado. Cuidado com o corpo, cuidado com a mente, cuidado com o espírito, cuidado com a saúde. Como já dizem os antigos, saúde é algo que nós temos de mais caro na nossa vida, né? Mais caro no sentido de maior cuidado, né? Só que muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes não, quase sempre, né? Pois é, Paulinho, vamos ser um pouco otimistas. Mas é danado o negócio. Danado o negócio. É danado mesmo. Mas a gente precisa de estímulo, né? Precisa de dicas simples, estímulos. E muitas vezes a gente acha que as coisas são impossíveis. A gente acha que as coisas estão muito distantes, são muito longínquas, né? Muito impossíveis da gente atingir alguma meta. E na maior parte das vezes não. As coisas são fáceis, estão próximas, estão perto. Só precisa que a gente tenha alguma atitude, tá? Nós estamos ao vivo e a cores aqui na Rádio Cruz Alta. Obviamente, nós estamos aí no nosso Instagram, Facebook, ao vivo e a cores. Um abraço para todos vocês, muito obrigado pela presença de vocês, né? Estamos aí no Facebook e no Instagram do Dr. Paulo Viesili, também da Rádio Cruz Alta e também Paulinho Barcelos. Tudo criando aí possibilidades para você aí nos atingir. Por isso que eu digo aí ao vivo e a cores, né? Muito bom dia a todos vocês. Eu fico muito feliz, cada vez mais eu tenho provas que nós estamos no caminho certo, que as pessoas me encontram aí nas farmácias, supermercado, na rua, nas lojas, até mesmo lá na clínica, me dando os parabéns aí pelo programa, Paulinho, que está muito bom, Paulinho. Que bom. E quem quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, como é que faz, Paulinho? Bem, pode mandar no WhatsApp da Rádio Cruz Alta, no 3343-1207, ou então nas redes sociais, tanto do Dr. Paulo Viesili, como também da Rádio Cruz Alta. Lembrando sempre que o programa Fala Doutor está no ar ao vivo, num oferecimento de ICA, Instituto Cruzaltense de Cardiologia, há 25 anos cuidando do seu coração. E também Laboratório Novitar, experiência e inovação no cuidado com sua saúde. É isso aí, tá? Pessoal, hoje então nós vamos conversar sobre diabetes, né? Tal daí, açúcar no sangue, né? Essa coisa aí, esse nome do além aí, né? Então, muitas pessoas têm diabetes e não sabem, então a gente precisa conversar sobre isso, que é uma doença muito comum, tá? Muito comum, muito frequente. Eu acredito aí que nas casas de vocês aí, toda hora aí, sempre tem alguém, né? Ou o vô, a avó, ou os dois, ou o pai, ou a mãe, ou um tio, um irmão. Sempre tem, tá? Estima-se que mais ou menos 35% da população brasileira tem diabetes, tá? 35%, ou seja, de cada 100 pessoas, 35, né? Se tu tem uma família de 10 pessoas, pelo menos 1, 2, 3 vão ter diabetes, né? Se a família é grande, a chance é maior ainda, né? Afinal de contas, o que é tal diabetes, né? O que é isso, diabetes, que as pessoas falam, isso aí é excesso de açúcar no sangue. E é isso mesmo, viu? E é isso mesmo. Nós temos uma substância chamada glicose. Assim como tem os lipídios, que são as gorduras, assim como tem as proteínas, que são os nossos músculos, as carnes, nós temos a glicose, que é o açúcar, tá? Aquele que nos dá bastante energia. O fato da gente caminhar, o fato da gente pensar, o fato da gente fazer algum movimento, tá à disposição, está disponível para qualquer coisa. Eu aqui agora estou falando, estou gesticulando as minhas mãos, estou pensando, estou raciocinando, estou usando a tal glicose, que é o nosso combustível, viu? Isso é muito importante, sem ela a gente morre, tá? Sem ela a gente morre, e o excesso dela
a gente também causa doença, e essa doença causa uma série de consequências, e essas consequências podem nos levar à morte, tá? Então quer dizer que com ela, se a gente não tiver ela... Já era. Já era. E se a gente tiver demais ela, também já era. Ao longo do tempo, já era. Vira uma rapadura ambulante. Eita, nós. Deixa eu fazer um comercialzinho ao vivo aqui. Vamos lá. Do aparelho de fisioterapia. Hoje eu vou lhe interromper várias vezes, tá? Coisa bem boa. Quer ganhar um aparelho de fisioterapia? Eu quero. Ligue agora no 0800, gratuito, tá? 0800 500 4000. 0800 500 4000. É uma promoção na Rádio Cruz Alta com a FG Aparelhos de Fisioterapia. Vai sortear um aparelho de fisioterapia para você que sofre com dores pelo corpo. Além desse aparelho que vai ser sorteado, também vão ser sorteadas 40 pessoas para receber uma sessão de massagem gratuita na sua casa. É só ligar uma vez. 0800 500 4000. 0800 500 4000. O sorteio do aparelho vai ser hoje ao meio-dia aqui na Rádio Cruz Alta. FG Aparelhos de Fisioterapia, sempre pensando na sua saúde e na saúde da sua família. 0800 500 4000. Voltamos ao Fala Doutor. Pois é, então, e aí as pessoas perguntam, né? Então, já que 35% da população tem diabetes, quem são os candidatos a ter diabetes? Quais são as pessoas mais propícias a ter diabetes, né? Então tem que ter 3 fatores aí fundamentais. O primeiro deles é uma liga genética, tem que ter uma genética, né? Então, tipo assim, o pai tem, o avô tem, né? Tem que ter um gene familiar, tá? Mas só a genética não basta, tá? Só a genética não basta. Tem que ter o segundo fator, que é excesso de peso, principalmente na barriga, os barrigudinhos, tá? Os barrigudinhos. E quanto maior a barriga, maior a chance de ter o diabetes. Então, o primeiro fator é genético, né? Nós temos genes para isso, mas só genético não basta. Então, tem que ser o terceiro fator, né? Terceiro fator, que é excesso de peso, tá bom? E o terceiro fator, imagina, né, gente? Imagina qual é o terceiro fator, o sedentarismo, né? O sedentarismo, né? Então lá vem eu de novo falar da falta de exercício. Então esses 3 fatores, genético, excesso de barriga e mais a falta de exercício, a probabilidade da pessoa se tornar diabética é enorme, tá? Isso pode ser geralmente a partir dos 30 anos, já começa a desenvolver. Tem gente que desenvolve com 40, com gente com 50, gente com 60, gente com 70, então não tem uma idade determinada. Claro que quanto mais cedo, pior é, tá? Quanto mais cedo, pior é. Por que pior é? Porque as pessoas não costumam tratar direito. As pessoas não costumam tratar direito, as pessoas relaxam, né? Elas relaxam. Por que elas relaxam? Aí vem a segunda pergunta que as pessoas nos fazem é: quais são os sintomas mais comuns de diabetes? Quais são os sintomas mais comuns? É uma pergunta que as pessoas nos perguntam muito, né? Pessoal, no início da doença, tá? No início da doença, eu acho que vou dizer aqui um termo tipo assim, infelizmente, né? No início da doença, não tem sintoma, tá? A glicose está alterada, essa alteração ela é silenciosa e até mais ou menos aí 200 miligramas por decilitro no nosso sangue. Falar nisso, qual que é o normal do açúcar no sangue? Pois é. Qual que é o normal? O normal aí, então, é de 70 a 100 miligramas por decilitro. 70 a 100 miligramas por decilitro. Menos de 70 é ruim, mais de 100 é ruim. Exatamente. Menos de 70 dá fraqueza, cansaço, tontura, mal-estar, né? E quanto mais baixo, pior. Pode até desmaiar, pode até morrer. É perigoso, viu? Demais, é perigoso demais. E obviamente que quanto maior pior, né? Maior pior, mas ao longo do tempo. Então tem pessoas com assim de 100 a 130, a gente chama de intolerância. As pessoas falam assim: eu tô
é um diabetes inicial, é um diabetes que está iniciando. Então, de 100 a 130 é intolerância e as pessoas chamam de início de diabetes, tá? E é mesmo. É início de diabetes. Agora, a partir de 130 já é considerado diabetes, tá? São vários exames que a gente faz, exames de sangue, né? A gente dosa a glicose no sangue em jejum. Tem outro também chamado hemoglobina glicada, e também os médicos pedem e avaliam. Mas o mais rápido, o mais simples é a glicose em jejum. Então, se você está acima de 130 em jejum, tá? Está acima de 130, já é considerado diabetes, tá bom? E os sintomas só vão iniciar mesmo a partir de 200 miligramas por decilitro. 200, Paulinho. Isso então, é um problema, hein? É um problemão. Então, entre 130 a 200, então aí é silencioso o negócio. E aí que mora o perigo. Então o camarada lá está com 180, 170, não sente nada e vai tocando a vida, vai tocando. E aí por dentro vai produzindo uma série de alterações no cérebro, nos olhos, nas artérias do coração, nas artérias dos rins, nas artérias das mãos, nas artérias dos pés, né? Produz aí uma série de alterações metabólicas que é nada mais, nada menos que um envelhecimento precoce dos nossos vasos, tá? Envelhecimento precoce dos nossos vasos. Então isso aí não é bom, viu? Não é bom não, tá? No cérebro pode dar isquemia cerebral, né? No nosso coração pode dar ali infarto, pode dar angina. Nos olhos dá cegueira, gente. A pessoa fica cega, né? Isso é perigoso demais. Imagina quanta gente fica cega por falta aí por excesso de glicose, né? Porque atinge a retina, onde lá a luz entra para formar a visão no nosso cérebro, né? Nos rins, causa envelhecimento dos rins, então produz insuficiência renal, a pessoa tem que acabar fazendo hemodiálise, tá? E nas mãos e nos pés dá uma doença chamada de duas doenças, né? Que pode dar nas mãos e nos pés. Uma delas é também de alteração vascular, né? Ela acaba entupindo ou envelhecendo os vasos dos pés ou das mãos e dá gangrena, gente, dá gangrena, dá falta de circulação e muitas vezes tem que amputar dedo, amputar pé, tem que às vezes amputar até perna por causa disso aí. Olha só, é um transtorno, viu? E também causa feridas, aquelas feridas nas pernas de difícil controle, não fecha, né? Aqueles chamado pé diabético, umas feridas nos pés. Então muitas vezes dá gangrena e ferida e muitas vezes tem que amputar os pés, né? Olha que coisa mais triste isso, né? Porque o camarada não controlou a glicose, não controlou a diabetes. Claro que isso é ao longo do tempo, não é uma dose alta que vai dar tudo isso, mas é ao longo do tempo, tá? E depende da genética. Tem gente aí que com 5 anos de diabetes já está cego, tem gente que com 20 anos ainda não está. Então depende muito da genética de cada um. E também ainda o excesso de glicose, do caso do diabetes, causa inflamação nos nervos, tá? Nos nervos, principalmente das mãos e dos pés. Então as pessoas têm dores crônicas, dores nas mãos, dores nos pés. E isso é triste, porque é de difícil controle essa dor, viu? É de difícil controle. Então imagina você de noite, você vai dormir, você lá tem dor nos pés ou dor nas mãos e nada passa, então não consegue dormir direito, porque tem dor. Durante o dia para caminhar dói, então é uma tristeza, viu? É uma tristeza. Então a diabetes, ela sai dentro de uma situação sem sintomas e à medida que passa de 200 miligramas por decilitro, ao longo dos anos começam os sintomas, tá? E o mais comum dos sintomas, quando começa já a passar de 200, o mais comum é excesso de urina, da mijadeira, viu? Dá bastante mijadeira. E também a pessoa começa a ter mais cansaço, mais fraqueza, né? Começa a ficar com mais emagrecimento,
né? Aí as pessoas perguntam, mas para aí, se tem excesso de glicose no sangue, por que a pessoa tem cansaço? Por que a pessoa emagrece? Eu ia perguntar exatamente isso, porque se o açúcar é aquilo que dá energia, né, a glicose dá energia, por que o excesso, né, ao invés de dar mais força, dá mais cansaço? É boa, muito boa. Sabe por que isso, Paulinho? Porque assim, no caso do diabetes, né, do diabetes tipo 2, por que isso ocorre? Porque o indivíduo até tem insulina no corpo. O que é insulina? É um hormônio que faz com que a glicose saia do sangue e entra para dentro do músculo e entre para dentro da célula. E aí dá o combustível, ela se transforma em energia. Tá, em energia. Gente, esse calor que nós sentimos nas mãos, esse calor que a gente sente no corpo, esse calor é calor da energia de queima da glicose, viu? Nós estamos funcionando isso aí, viu? Sinal que nós estamos funcionando. Então, por que ocorre isso? Porque no caso do diabético, dos barrigudinhos, né? Que eu falei, a pouca insulina, a pessoa come demais. É muita comida para a quantidade de insulina produzida. O organismo não consegue produzir mais insulina. Porque o camarada come demais, come por 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Tem gente que come muito. Quanto maior a barriga, porque come mais, tá? Come mais. Então, é muita comida, uma quantidade de nível de insulina. Ou outras vezes, simplesmente o pâncreas para de produzir insulina. O pâncreas entra em falência. Ele fale. Ele não consegue mais produzir a insulina. Que é o pâncreas que eu falei, é o órgão responsável pela produção de insulina. A gente chama de pâncreas endócrino. Ele que é o responsável pela produção de insulina. E tem ainda um terceiro tipo, tá? Que o indivíduo tem insulina o suficiente, mas o organismo não reconhece aquela insulina como insulina. Então, como ele não reconhece insulina como insulina, então as células, a glicose não entra para dentro das células, tá? Então, tanto o excesso de comida, quanto falta de insulina, como o organismo não reconhece a insulina, acumula a glicose dentro do nosso sangue, tanto nas veias como artérias, acumula, e esse acúmulo, então, nas nossas periferias, acabam produzindo um processo inflamatório, inflamação. E essa inflamação acaba acometendo os tecidos, principalmente as artérias, tá? As artérias do cérebro vai dar isquemia cerebral, as artérias dos olhos vai dar cegueira, tá? Chamado de retinopatia, tá? As artérias do coração vai dar infarto, angina. As artérias dos rins vai dar insuficiência renal. Nas microartérias das mãos e dos pés vai dar aí gangrena, feridame. E quando acomete os nervos periféricos, então daí a neuropatia diabética, aquela dor, aquela sensação que está sempre com dor nas mãos e nos pés. Tu olha assim, as mãos e os pés não tem nada, mas estão sempre doloridas, até que chega um certo ponto que os nervos acabam morrendo, né? E a pessoa não sente mais as mãos e os pés, não sente mais. Daí é um perigo, né? Porque ela bate, machuca, não sente, né? Uma mosca pode pousar, botar ali os seus ovos, criar berne, eles não sentem, né? O pernilongo pica, não sente, uma picada de aranha, não sente, a pessoa machuca, não sente, e também causa aí uma dificuldade de cicatrização, por isso que ficam as feridas abertas, né? Então, agora, doutor Paulo, tudo isso acontece. Não é só a questão do ingerir o doce, então, o doce, tudo transforma-se em insulina no organismo, é isso? Transforma-se em glicose. Boa então, pergunta. É a comida geral, assim, claro que o doce, ela é uma bomba, né? Porque é mais glicose, mas não é só a questão do comer o doce, né? É verdade, sim, Paulinho, e isso aí era o quinto item que as pessoas perguntam, mas eu vou responder. Muito obrigado pela tua observação. Então, as pessoas falam, isso aí é excesso de doce, eu não posso comer doce, e aí se atraca na mandioca, né? Na massa, né? Massa. Não, massa, não é doce. É massa, não é doce, né? Se atraca no pão, mas não é pão doce, é pão salgado. Gente, toda
todos os nossos alimentos, tá? Se transformam em glicose, até as frutas, tá? Todo o alimento, a massa, os legumes, frutas, verduras, a carne, né? Tudo se transforma em glicose. Claro que a carne também tem o seu quantitativo que se transforma em proteína, etc e tal, mas boa parte também se transforma em glicose, né? Então, no nosso organismo, muitos alimentos, quase todos, se transformam em glicose. É onde a gente tem a nossa dieta, né? Claro, tem o arroz, tem a batata. Eu nem falei no arroz, da batata. Então, é o excesso de comida. É o excesso de comida. E por que as pessoas implicam com a glicose, né? É uma maneira de falar, uma maneira mais popular, uma maneira mais simples de falar para fazer o entendimento. Só que esse entendimento, o tiro sai pela culatra, porque a pessoa não come doce, Paulinho, e se detona no arroz, né? Pega a metade da panela do arroz para ele ali, ó. Hoje vou comer só uma batatinha com uma massa com molho, não vou comer arroz, não vou comer sobremesa achando que não está comendo glicose, né? É exatamente isso. Então, por exemplo, ó, hoje segunda-feira tem a comida boa, né? A comida nova, porque é segunda-feira, tem que ter feijão novo, tem que ter arroz novo, etc e tal, mas, vamos lá, a gente nunca bota fora alimento, Deus o livre, né? É pecado botar alimento fora, com tanta gente morrendo de fome, botar alimento fora. Então o que a gente faz? Guarda tudo em Tupperware e lá vem pra mesa. Então tu vai comer o arroz novo, mas a mandioquinha que sobrou de ontem do meio-dia. Ou então tu vai comer o arroz novo mais o macarrão que sobrou de ontem. Não vai fora. Então, claro, não tem que botar alimento fora, mas diminua aí o alimento novo para poder comer. Então, assim, misturar alimento também não é bom, tá? Por exemplo, comer arroz com batata, com mandioca, não é bom. Imagina, hein? Um pratinho assim, ó, bem mal feito, tá? Eu adoro macarrão requentado. Eu vou dizer macarrão requentado. Meu Deus do céu. Eu vou falar de um prato mal feito. Não estou dizendo que eu não goste. Arroz, massa, batata frita, um pedaço de carne e um pouquinho de salada. Bem mal feito. Três alimentos do mesmo grupo, né? Arroz, massa e batata. E antes disso, eu quero mandar um beijo, um abraço aí para umas senhoras que conversaram comigo. A dona Jussara Souza, um abraço para a senhora, ela nos escuta sempre, um abraço no coração aí. E assim, impressionante, Paulinho, ver a alegria dessas pessoas, né? A alegria dessas pessoas quando falam do programa. Então, dona Jussara Souza, um abraço para a senhora. A dona Avani Terezinha Marques Gen, né? Ou Gen, né? Gen, eu acho que é G-E-H-N, acho que é Gen. Então, a dona Avani Terezinha Marques Gen, um abraço para a senhora também, bem apertado. Um abraço no seu coração aí. A dona Rosinha Noemi Matias, do Prado, um abraço para a senhora que também aí está sempre nos escutando. Um abraço para a senhora. Eu falei sim que eu ia mandar um abraço para a senhora, viu? Aí tá o nosso abraço, é grande, bem apertado aí. A dona Maria Rita, Maria Portela Silveira. Dona Maria Portela Silveira, uma amiga minha de bastante tempo. Um abraço para a senhora também, a dona Maria Portela Silveira. E também a dona Florina Silveira. Um abraço para vocês duas aí da mesma família, viu? Muito obrigado para vocês aí, muito bom dia. Obrigado pela nossa audiência aí, né? Do Fala Doutor, do Ponto Crítico aí, da Rádio Cruz Alta. E nosso orgulho, a nossa Rádio Cruz Alta, né? Vamos ver. Já que o senhor foi pro setor dos abraços, deixa eu falar aqui da FG Fisioterapia, tá? Vamos lá, fala da FG aí. Eu não posso esquecer aqui do FG Fisioterapia. Eu vou discar esse 0800 aí, eu quero esse prêmio pra mim, Paulinho. Pode, tá concorrendo, todo mundo pode estar concorrendo. Já anotei aqui esse 0800. Tá bom, 0800 540 00, 0800 540 00. Você quer ganhar um aparelho de fisioterapia? A promoção tá acontecendo hoje na Rádio Cruz Alta, FG Aparelhos de Fisioterapia, vai sortear um aparelho de fisioterapia para você que sofre com dores pelo corpo. O corpo todo, né? Também vai sortear mais de 40 pessoas para receber uma sessão de massagem gratuita na sua casa. Quer participar? 0800 540 00. 0800 540 00. O sorteio do aparelho vai acontecer um pouquinho antes do meio-dia hoje na Rádio Cruz Alta. Participe! FG Aparelhos de Fisioterapia. Sempre pensando na saúde da sua família. 0800 540 00. Voltamos com o Fala Doutor. Muito bem, vamos aqui dar uns recados aqui.
Quero dar um abraço bem forte aí no meu irmão mais velho, o Tite, José Luiz Viecili, Tite. Ô, mano, velho, um abraço pra tu aí, viu? Tá aí ao vivo aí, né? Meu irmãozinho aí. Meu grande irmão aí, né? Nós trazemos vários diálogos ali, várias conversas, né? E a gente acaba aí tendo aí momentos bem bons aí de bastante filosofia, somente filosofia política aí, tá, meu irmão? Isso na vida adulta, né? Na vida jovem, duvido que vocês tratavam. Ele era um peste. Ele era irmão mais velho, eu mais novo, né? Ele era um peste, né? Ele fala a mesma coisa, que eu era um peste, né? Mas enfim, é um grande amor que a gente tem aí. Eu adoro meu irmão. E também quero falar da dona Heloísa de Moura, que está nos acompanhando, tá? Obrigado pelos elogios, falando que eu sou um bom cardiologista. Eu sou esforçado, tá, Heloísa? A gente se esforça, né? Para ser um bom médico, né? Isso é bem importante, a gente é esforçado. Também o pessoal do Instagram, o pessoal do Facebook está se manifestando. Muito obrigado pela manifestação de vocês, né? Olha a Mônica Mello aqui, ó. Bom dia. Doutor, tive diabetes nas minhas 3 gestações. É chamado diabetes gestacional, né? Mas graças a Deus, depois ela desapareceu. Agora sei o sufoco que as pessoas diabetes sofrem. Depois disso, aprendi muito a diminuir o açúcar e ter uma vida melhor, mais saudável. É isso aí, Mônica, bem isso aí. Algumas mulheres, sim, tá, têm diabetes gestacional, que é um futuro muito propício a ter diabetes logo adiante. Então, requer uma vida mais cuidadosa, que nós vamos falar mais adiante, fazer exercício, que aí eu vou falar mais adiante, com isso pode controlar. Falando isso, olha só a Cris Porto, o depoimento da Cris Porto. Doutor, há poucos dias descobri que sou pré-diabética e com a alimentação e exercícios venho perdendo peso e melhor controle da minha glicose. Descobri, sabe como? Descobri devido a fortes dores nos pés. Olha só que eu falei, né, da neuropatia diabética, tá? Fortes dores nos pés, muito cansaço e muita fome, muita vontade de comer doce, tá? Mesmo não gostando. Procurei o médico, me receitou remédios, né? Estou fazendo exercício e agora está bem mais controlada, está bem melhor controlada. Então, parabéns, tá, Cris Porto? Parabéns aí para você e do teu depoimento. Muito obrigado pelo teu depoimento aí, né? Então, é uma coisa que a gente cuida bastante. Assim. Então, voltando lá. Então, esse excesso de glicose é excesso de alimento, tá, gente? Não é só excesso de doce. Claro que a glicose, ela é muito mais fácil para o organismo metabolizar. O doce é muito mais fácil metabolizar. Enquanto que o arroz, a batata, a massa, né? Isso aí, a mandioca, o organismo tem que processar esse alimento. O processamento desse alimento é que se transforma em glicose e a partir daí dá a nossa energia, tá bom? Tá? Então é excesso de comida, seja lá qual for. Claro, tipo assim, não, mas eu só como frutas e legumes, só como frutas, eu vou ter diabetes? Sim, tu não pode confundir uma banana com 1 quilo de banana, né? Com um cacho de banana, né? Se tu comer uma sentada, um cacho de banana, tá comendo excesso. Esse excesso vai transformar em excesso de glicose, tá? A pessoa pode chegar e dizer assim, não, mas eu como fruta todos os dias, uma manga de manhã, uma manga ao meio-dia, uma manga à noite. E um abacate no intermediário, assim, nos entremeios. Tá detonado, daí não tem como, né? É o excesso, tá, gente? É excesso. Gente, se nós temos barriguinha a mais, excesso de comida e pouco exercício. Viu? Isso aí não tem jeito, tá? Isso aí é notório, tá bom? Ok? Vamos avançar ali. Por exemplo, nós temos ainda 2 tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2. Eu estou falando do tipo 2, que é muito mais comum, essa que é 35% da população. O tipo 1 ocorre na juventude, quando criança ainda. Pode acontecer com 3 anos, pode acontecer com 4 anos, com 5, com 10, com 15, com 20 anos. É quando o nosso pâncreas, por algum motivo, geralmente ocorre ali uma enzima que acaba desmanchando o nosso pâncreas, que é chamada uma doença de autoimune. Uma doença autoimune, que é uma enzima, um anticorpo, ele vai e destrói o nosso pâncreas. Aí o indivíduo fica sem o pâncreas e sem produzir insulina. Então esse tem que tomar insulina a vida inteira. Então esse é o tipo 1, ou juvenil,
tá? E diferente do tipo 2, que é adulto, que é hereditário, excesso de gordura e principalmente sedentarismo, né? Claro que tem outras coisas que podem complicar o diabetes. Por exemplo, se você fuma, aí o negócio pega mesmo, né? Aí sim, aí se tá fumando com diabetes, né? Aí a coisa complica bastante. E uma terceira doença que complica muito é quem tem pressão alta também. Porque a própria obesidade facilita ao indivíduo ter hipertensão, ter a doença hipertensiva. Nós já conversamos bastante aqui sobre pressão alta, né? Nós já conversamos bastante. Então imagina só, diabético, hipertenso e ainda fumando, é uma bomba, né? Uma bomba ambulante, né? Logo, logo alguma coisa explode, estoura aí, né? Não dá, né, gente? Não dá, né? Não dá, né? Então é uma coisa bem complicada, né? Bastante complicada, né? Pois muito bem. Mas aí, o diabético, o que ele pode... Então só para ficar claro, a 2 é... A diabetes tipo 2 é a mais comum. É a mais comum, 35% da população. E a tipo 1 é mais, teoricamente, genética, é isso? Não, a tipo 1 ela não é genética. A tipo 2 é genética. Ah, tá, ok. A tipo 1 ocorre simplesmente uma destruição do nosso pâncreas por um problema interno nosso, tá? Uma enzima que vai lá e desmancha o nosso pâncreas. Uma doença autoimune. O que é auto? Próprio. O próprio organismo, ela acaba desmanchando o pâncreas, tá? Esse aí, então, no caso, tipo 1 tem a ver com alimentação? Depois sim, depois que ele torna diabético, sim. Mas entendi. Antes não. Antes não. Ou seja, Paulinho, a diabetes tipo 2 é altamente prevenível, viu? Dá para prevenir. A tipo 1 não dá para prevenir. É uma doença que simplesmente desmancha o pâncreas, né? É em torno de 2 a 3% da população. É baixinho, tá? Muito mais comum, claro, a diabetes tipo 2, tá? Tipo 2. A tipo 2 é prevenível. Gente, dá para prevenir, mas as pessoas, quando vê, já estão diabéticas e aí é difícil prevenir. Por que é difícil? Porque as pessoas não têm controle, não querem se controlar, não se controlam na alimentação, não fazem exercício e ainda tem uma vida muito errática, erros de vida, né? São sedentários, estressados, hipertensos, comem demais, fumam demais, né? Então isso tudo acaba aí dificultando, certo? Vamos avançando aqui. Então as pessoas também perguntam para mim quais são as complicações piores do diabetes, quais são as piores complicações do diabetes, né? Então, assim, nós já vimos que tem um período que é assintomático, mas lá dentro está envelhecendo o organismo, tá? Ela é assintomática, mas está envelhecendo, acaba envelhecendo. E ela começa, então, a manifestar ao longo dos anos, tá? Ao longo dos anos. Tem gente com 5, tem gente com 10, tem gente com 15, tem gente com 20, também depende da genética. Mesma coisa com o cigarro. Tem gente que com 10 anos fumando já tem enfisema. Tem gente com 30 anos não tem enfisema ainda. Claro que esses são os raros. O mais comum é com 20 anos de cigarro já tem enfisema, tá? Com 20 anos de cigarro já tem enfisema. Então aí algum grau de enfisema tem. Então é ao longo do tempo. E começa assim, começa a complicar, tá? Da cabeça aos pés, vamos lá. Da cabeça aos pés, vamos repetir que é importante. Quais são os principais acometimentos do diabetes? Vamos lá, da cabeça aos pés. Na cabeça então é isquemia cerebral, né? O tal de derrame, né? Isso é muito sério, tá? E também ela é um facilitador que aparece a doença de Alzheimer, tá? O diabetes também pode precipitar a doença de Alzheimer. Na cabeça ainda nós temos os olhos, da cegueira, quanta gente é cega aí por causa do diabetes, tá? No coração, ela pode entupir as artérias do coração, chamadas coronárias, da angina ou até infarto, né? Isso é muito ruim, né? No rim, ela causa também entupimento da microcirculação nos rins, produzindo insuficiência renal. O rim deixa de funcionar e o camarada tem que fazer hemodiálise, né? Tem que viver a vida inteira fazendo hemodiálise, né? Claro, ainda bem que tem, né? Graças a Deus, que o homem conseguiu, por uma tecnologia, criar as máquinas de hemodiálise e fazer com que as pessoas façam hemodiálise e sobrevivam mais. Mas é que é algo que tem que fazer.
O ideal é não fazer, tá? O ideal é não fazer. Então, para isso tem que se controlar. E nos membros, nas mãos e nos pés, causam 2 problemas, tá? Gangrena nos dedos, na ponta dos dedos, dos pés e das mãos. Muitas vezes tem que amputar até perna. E também causa aí o acometimento dos nervos das mãos e dos pés. Causa uma dor louca e contínua. Imagina o dia inteiro com dor, né? Não só o dia inteiro, mas meses com dor. Gente, é um inferno, é um sufoco, né? Então, e isso tudo é reversível, dá para reverter. Então isso que é uma coisa que a gente também é bem importante. Paulinho, nós não estamos no nosso horário dos nossos comerciais. Exatamente, em ponto. Então tá, né? Estamos falando sobre diabetes, aonde dentro do programa Fala Doutor, né? No Ponto Crítico, na nossa Rádio Cruz Alta. E nós já voltamos com mais Fala Doutor. Com o Ponto Crítico. Nove horas e 58 minutos, 9h58, viu, doutor Paulo? Como tá passando rápida amanhã. Bastante rápido. Da segunda-feira, eu acho que é por causa da chuva, né? Será que não tem algum evento físico, matemático, que quando chove passa mais rápido? Não, o que tem é essas cargas elétricas, deixa as pessoas mais ansiosas, mais nervosas, né? Esse acúmulo de eletricidade acima da gente, já cientificamente nós já sabemos, né? Que as pessoas têm mais dores, quem tem artrose, artrite dói mais, quem fez cirurgias dói mais, e as pessoas ficam mais ansiosas pela questão aí energética, quem fica em cima da gente aí, Paulinho. Nosso assunto diabetes, já nosso tempo já está terminando. Quero dar um abraço aqui para mais pessoas que nos acompanham, os nossos habituês do programa, a professora Joana Costa, ali da Escola Cooperação, um abraço para todos os professores do Cooperação ali, que estão sempre nos escutando ali. Inclusive, Paulinho, fiquei sabendo que até usam nossos vídeos ali do programa, que está à disposição no YouTube Fala Doutor, o Dr. Paulo Viesili, tá, para os alunos lá também aprenderem alguma coisa, né? A dona Sonilda Moreira também, um abraço para a senhora, né? Sempre está aí nos acompanhando, e ela diz assim: gratidão pelas informações, né? Gratidão pela senhora participar também. Também o pessoal do Laboratório Novitac está sempre aí nos escutando, enquanto a gurizada está lá colhendo sangue, fazendo as análises. Também as pessoas estão lá aguardando algum atendimento. O programa está rolando ao vivo e a coisa, as pessoas estão acompanhando. Um abraço para vocês ali do Novitá. E a dona Clarinda ligou agora perguntando se a dor no ciático também está relacionado com o diabetes. Não, né? Elas podem ter juntas, né? Elas podem coexistir, mas a dor do ciático é por compressão dos buracos lá da coluna, lá embaixo, tá? Lá na coluna sacral, que é a nossa sambiqueira, tá? A nossa sambiqueira. Claro que se a pessoa tem diabetes, a coisa piora. E a dona Margarida, ela perguntou aí por que horas a glicose dela vai a 50, ela passa mal, fica com sonolenta, prostrada, e tem horas que vai para 200, 300, então ela fica preocupada que hora está alto, hora está baixo. Então é tudo uma questão de ajustes, tá? A começar a ajustar por alimentação, tem que ajustar a alimentação. Dona Margarida, vai ali na sua SF, e ali fale com o médico, com a enfermeira, fale com a nutricionista da SF para fazer o quantitativo de comida ao longo do dia, tá? Lembrando as 5 refeições: café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e lanche antes de dormir. Então, tem aí esse quantitativo de comida da alimentação aí bem balanceado. A partir disso, tem que ter aí a quantidade de remédios, tá? Que deve ser tomado, né? E mais exercício físico. Isso vai estabilizar a sua glicose. Paulinho, eu acho que o nosso tempo terminou, né? Acho que nós vamos continuar no programa que vem. Vamos responder algumas perguntinhas aqui. Então vamos lá. O Juliano Barbosa, ele mandou aqui através do WhatsApp da Rádio Cruz Alta no 3343
1207. Bom dia, Dr. Paulo Viesli. A diabetes tipo 2 pode ser revertida? Pode. Pergunta. Pode sim. Não tem cura, mas pode ter revertida. Como assim? Se você ter um bom regramento alimentar, se você fazer os exercício físico, 70% dos diabéticos não precisam tomar remédio. Olha só isso, Paulinho. É muito, demais, né? É muita gente. Muita gente está tomando remédio porque não se cuida na dieta, não faz exercício. Então pode sim, tá, Juliano? Pode sim ser revertida. Curada não. Porque se você desleixar, voltar a engordar, não fazer exercício, a volta de novo, a diabetes volta de novo. Então ela é controlada e você não precisa tomar remédio desde que tenha controle. Claro que quanto melhor o controle, menor a quantidade de remédio. Tem gente que até deixa de tomar remédio, como eu disse, 70%. E algumas pessoas ainda assim têm que tomar remédio. A diferença é que quem não se controla tem que tomar muito remédio, e mesmo assim ela não controla direito. Paulinho. Nosso ouvinte, o Carlos Pereira. Bom dia, Dr. Paulo Viesli. Aqui é o Carlos Silva Pereira. E a Coca-Cola, doutor, provoca diabetes? Depende o que o senhor disser. Paro agora. Adoro Coca-Cola. Peraí, deixa eu entrar na fila aqui. Meu Deus, que responsabilidade, né? Eu vou ter que estar dizendo isso. O senhor, né? Fale a verdade ou cale-se para sempre. Meu Deus do céu. Vamos lá, Coca-Cola. Nós temos dois tipos de Coca-Cola. E tá Coca-Cola, os refrigerantes que não têm açúcar e os refrigerantes que têm açúcar. Então, assim, se dentro do teu quantitativo de comida, tipo assim, 2.000 calorias, tu botou um copo de Coca-Cola e está dentro desse quantitativo de calorias, então ela não vai fazer mal porque está dentro do quantitativo. Agora, se essa Coca-Cola ela sobrepõe a esse quantitativo de comida, obviamente que qualquer alimento acima vai piorar o diabetes, tá bom? Agora, ela por si só não causa diabetes, tá? Já a Coca-Cola zero, zero de açúcar, né? Zero de glicose, ela não vai piorar o quantitativo. Agora, não substitua, tá? Água com Coca-Cola zero, não substitua. A água é a água. Nós continuamos aí precisar tomar 2 litros de água por dia. Eu vou falar no próximo programa essa relação da água e o diabetes, que é bem importante, tá? Porque agora já não deu mais tempo. Então, é importante aí que você não substitua a água por Coca-Cola, de jeito maneira, Paulinho. Bem, mas quando o senhor fala Coca-Cola, o senhor está falando de todos os refrigerantes. Inclusive sucos. Alguns sucos que são vendidos de caixinhas que falam 10% natural, aí não dá, né? Então, assim, um suco natural, o suco de laranja natural, um copo de suco de laranja natural tem 200 quilocalorias, tá? É bastante, hein? É bastante. Então, assim, por isso que é importante você ter aí na sua ESF, com o seu médico, a sua enfermeira, a sua nutricionista, ter essa relação das quilocalorias nos alimentos, tá? Para você ter uma ideia, uma bolacha, água e sal tem 40 quilocalorias. 4 bolacha, água e sal dá 160 quilocalorias. Um pão cacetinho é 120. Aí eu te pergunto, um pão cacetinho é uma coisa grande. E 4 bolacha, água e sal não é nada. 4 bolacha, água e sal tu bota inteiro na boca, as 4. Porque o senhor é guloso. No meu caso, não. Eu como uma de cada vez hoje. Duvido, Paulo, com esse bocão teu aí. É verdade. Duvido. Mas é porque eu tô controlando agora, não porque... Agora. Opa, essa novidade aí é boa aí. Eu sempre controlei, o meu problema é o refrigerante. Mas hoje eu não tô tomando refrigerante porque eu quero, né? Não porque eu fui proibido. É assim, né? Não, a água bateu na bunda, né? Dá licença, Paulinho. A água bateu na bunda, pô, parar. Marlene Barreto, ela sai um pouquinho do tema e a nossa última pergunta, tá? Bom dia, Dr. Paulo Viesli. Quando se descobre que é hipertensa e começa a tomar remédios para normalizar, é obrigado a tomar remédio pro resto da vida? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Sim, é assim, tá? O ideal é, se você controlando dieta, controlando sal, fazendo exercício, tá? Regular a pressão, aí não precisa tomar remédio para pressão. Agora, fazendo exercício, controlando dieta, controlando sal, mesmo assim a pressão tá alta, aí tem que tomar remédio. E esse remédio pro resto da vida, tá bom? Porque para manter os níveis da pressão
adequadas. Bem, quer ganhar um aparelho de fisioterapia? Ligue agora para 0800 540 00. Eu estou falando da promoção da Rádio Cruz Alta junto com a FG. A FG Aparelhos de Fisioterapia. Sofre com dores do corpo. Vai sortear mais de 40 pessoas para receber uma sessão de massagem gratuita em casa. E vai sortear um aparelho de fisioterapia. Ligue uma única vez e concorra. 0800 540 00. 0800 540 00. O sorteio acontece próximo ao meio-dia aqui na Rádio Cruz Alta. Participe! FG Aparelhos de Fisioterapia. Pegue bem o telefone. 0800 540 00. Sempre pensando na saúde da sua família. Falando em pensar na saúde, fala, doutor, volta na próxima segunda, é isso? Isso, volta na próxima segunda com esse assunto muito instigante, importante para nós, diabetes mellitus, né? Nós vamos começar aí no próximo bloco a ver aí maneiras de a gente amenizar, tratar e viver bem. Com quem tem diabetes, também viver muito bem, tá? Com cuidados, tá? E muitas pessoas não precisariam estar tomando remédio, tomando algumas atitudes. E aí nós vamos conversar na semana que vem sobre essas atitudes. É um enorme prazer, tá? A todos vocês, todos os rádio ouvintes, enorme prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz de estar sendo útil, né? De fazer a Rádio Cruz Alta também aí ser uma fonte de utilidade pública importante nesse mundo aí de notícias falsas. Nós estamos aqui trazendo informações baseadas na ciência. Muito obrigado por essa semana. Se cuidem, gente. Essa semana aí vai ser uma semana de muita chuva, frio. Se cuidem, se agasalhem, cuidado, muita água, muita paz, muito amor, muita luz. Tchau, pessoal. Até a semana que vem. Fui. E eu vou querer saber o que é mellitus na semana que vem, tá bom? Diabetes eu já tô sabendo. Mellitus eu não sei. Diabetes mellitus. Tá certo, então. Fala, doutor. Volta na próxima segunda na Rádio Cruz Alta no Ponto Crítico.